prisional. Hoje o projeto foi desenvolvido aqui num piloto, hoje ele está numa etapa nacional, sendo desenvolvido hoje por mais de 30 instituições. Tá? Um projeto que nasceu aqui, está inspirado, tá, no trabalho desse grupo. Tá? Queria pedir uma salva de palmas ao Dr. Áureo. Eu queria passar a palavra, ele vai fazer uma explanação. A dinâmica de hoje é o seguinte, ele vai fazer uma explanação sobre as ideias que ele traz no seu livro. Hoje é o lançamento acadêmico desse livro, dessa obra. Ele vai fazer uma explanação e, na sequência, uma bateria de perguntas e respostas aí, para que possa esclarecer a todos aqueles que tiverem alguma dúvida ou quiserem falar sobre algum assunto. Obrigado, doutor. Obrigado. Boa noite. Primeiro, agradecer a presença de todos, né? De noite, depois de um dia já cansativo, possivelmente para muitos. Agradecer a organização pelo convite. Falar para vocês que a gente demorou um pouquinho aqui para começar, porque, como eu pensei em começar com vocês, né? Falar que a gente vai fazer hoje um passeio, sabe? Um city tour. Vamos fazer um passeio hoje por uma área, por uma região que a gente conhece mais ou menos ou não conhece. Pensem que essa figura lá da capa do livro, né, o emaranhado, esse emaranhado da sociedade, né, dessa sociedade que a gente vive, cada um conhece um pedaço disso, ninguém conhece tudo. Mas a gente tem a pretensão hoje de fazer um city tour. A gente vai passar com um ônibus, vai passar rápido. Uma vez eu fiz um que a pessoa passava, assim, o ônibus passava em movimento, ela apontava, dizia: esse aqui é um monumento tal, aquele lá é um monumento tal. Vamos tentar não ser tão rápido, tá? Porque... Vou falando aqui. Vou tentar não fazer tão rápido assim, porque também é angustiante, na verdade. Você só olhar as coisas, você tem um tempinho de absorver. Então, acho que porque a gente programou um city tour, que a gente ficou naquela concentração aqui, alguns minutos esperando para começar, embora todos nós já façamos questão de começar as coisas no horário, mas faz parte. Então, começando, né? Esse passeio que a gente está fazendo, ele tem uma finalidade. Quando a gente vai para uma cidade, pensa que a gente está indo para uma megalópole, uma cidade cheia de bairros, cheia de áreas diferentes, e cada um mora num bairro, cada um mora num lugar, e a gente não sabe o que tem lá do outro lado. Pensem assim, se eu sou de um curso, eu conheço o pessoal do meu curso. Se eu estudo numa instituição, eu não estudo na outra, eu não sei como é que é a outra instituição. Se eu estudo de manhã, eu não sei como é que é a vida, às vezes, dos colegas à noite, e vice-versa. Se eu trabalho num órgão federal, às vezes eu não sei como é que é no órgão estadual, ou no órgão municipal. Então tem um pouco a ver com isso. Esse nosso passeio, ele vai ser bastante abstrato, tá? Então não vai ser um passeio de ônibus, vai ser um passeio de avião. A gente vai passar de avião por cima desses temas, vai olhar lá de cima, e por que vai olhar lá de cima, ou seja, porque vamos ser um tanto abstratos, tem gente que se incomoda um pouco, porque como somos pessoas diversas, né, tem pessoas mais abstratas e tem pessoas mais concretas, que querem colocar a mão na massa logo. Colocar a mão na massa é muito importante, né? O professor Eberval citou aqui um exemplo de um programa prisional, lidando com a questão da segurança pública, que é importante. Mas colocar a mão na massa antes de conhecer o que a gente estava fazendo é um problema. Porque aí você não sabe quais são os ingredientes que estão indo, e aí você sai fazendo, sabe, meio na intuição, acha que vai dar isso, eu ouvi aquilo. Então, um pouco que a gente vai fazer aqui é uma visão, vamos saber o que tem aqui, vamos saber um pouco do que tem, né? É pouco tempo hoje na nossa noite, para ir com calma. E se for com calma, a gente vai mais longe, certo? A primeira coisa, pense, né? Então, falar rapidamente sobre o livro. Qual é o título? A Jornada no Emaranhado do Bem Comum. Então, por partes, né? O que é o bem comum? Então, esse é o primeiro item que a gente vai falar. O bem comum é uma síntese que a gente apresenta, que é um norte para a gente nessa confusão, nesse labirinto de visões diferentes sobre como é a sociedade ou sobre como deveria ser.
um norte para a gente, uma bússola. Então, esse é o bem comum. O que é o emaranhado? São todas as coisas em volta disso. Tá? Por isso que eu falei que a gente vai passar por uma megalópole, né, por uma selva e olhar de longe por cima e ver uns pedacinhos. Porque tem muita coisa envolvida, sabe? Quando você começa a estudar, né, minha filha estava no colégio, fala, pô, mas é muito assunto aqui, tem muita matéria. Eu falei, você não viu nada ainda, né? Espera você crescer para você ver. Ela fala uma cara meio contrariada, mas é isso, né? Vocês já viram mais agora do que viram no colégio, né? Aqui pensar os jovens, né? E os menos jovens, né? Os mais experientes viram mais ainda. Na verdade, quando você aprende esse processo de que aprender é legal, quando você fica seguro com isso, você vê, cada vez que você percebe que você sabe menos. E você não fica desconfortável com isso, né? Pelo contrário, você fica mais seguro com o que você tem. Então, assim, o emaranhado bem comum, ou seja, tudo isso que está envolvido, né? Tudo aquilo que, quando você quer fazer uma coisa simples, pô, tem que melhorar a saúde. É só melhorar a saúde, né? Parece simples o sentido, né? Esse é o sentido de síntese que eu falei do bem comum. Mas o emaranhado das regras econômicas, jurídicas, políticas, sociais, geográficas, históricas, etc., ele faz com que isso não seja simples, né? E aí, às vezes, a pessoa sai correndo para colocar a mão na massa, não funciona o que ela pensou e desiste. Né? Desistir, aí se abandonou, né? A gente pode desistir, mas o problema continua, né? Essa jornada, então, tem esse sentido. É algo longo. A gente começa, dá uma revoada, olha, retorna, conhece uma outra parte, vai ao longo do tempo se aprimorando. E já começa a anunciar um valor fundamental, que eu vou falar mais para frente, que é o da continuidade, que é o da sustentabilidade, que é o do longo prazo. Então aqui a gente já vai se opor, vamos dizer assim, a uma visão de curto prazo, né? Uma visão de que resolve rápido, né? Então, assim, um atalho cognitivo se alguém falar nesses assuntos que a gente está dizendo, que resolve rápido, resolve tudo, não acredite. É um atalho cognitivo. Pode ser que aconteça da pessoa resolver, mas não é assim que as coisas funcionam normalmente. E pensem, né? A nossa sociedade tem séculos, né? Se fosse só escrever uma lei e dizer, faça-se uma saúde decente, faça-se uma educação de qualidade. Se fosse só boa intenção, pensa nas pessoas que você conhece no seu entorno. No geral, você conhece várias pessoas com boa intenção, né? Mas não é só isso, né? Então a gente vai falar do que falta. Então, começando, primeira parte, o bem comum. O que é esse bem comum, né? Vou falar, começando, é uma forma de definição, o que ele não é. Ele não é o bem público, no sentido tradicional. O bem público, e hoje até tem expressões, eu não lembro qual que é o seriado aí, falando do bem maior, alguma série que fala do bem maior no sentido negativo, né? Então, assim, tem lá, sei lá, um governo autoritário, ele fala que ele está buscando bem maior e por isso ele pode, né, fazer experimentos com cidadãos, uma série de coisas. Então, assim, a nossa sociedade hoje é mais madura, ela é mais desconfiada, mais cética, a sociedade em geral, quanto a esse assunto, a ponto de alguns teóricos dizerem não existe isso. Então, teoricamente, esse é um livro sobre uma coisa que não existe, né? Por quê? Porque a tentativa de fazer um bem público que servisse para todos, né, já foi tentada muitas vezes, mas foi tentada muitas vezes, se a gente pensar num governo, se for pensar numa coisa geral, coletiva, com o sacrifício dos indivíduos. Então é assim, para o bem maior, vamos sacrificar os bens menores, individuais, né? Então, o que esse conceito primeiro ele coloca, ele não é isso. Ele também não é, obviamente, a proposta do bem próprio, né? Embora o bem de nós, de cada um de nós como indivíduo, nos interesse em primeiro e em segundo lugar, né? Mesmo quando a gente gosta das pessoas, né? A gente se vê nas pessoas, a gente tem as relações afetivas, mas também não é o bem individual. E isso é importante, né? Porque, por incrível que pareça, eu me espanto, algumas pessoas ainda acham que a sociedade poderia, o papel dela seria servir o interesse próprio dela, né? Ou que a sociedade deveria se conformar à imagem daquilo que ela acha que é legal e correto. Então, assim, essas pessoas não pensam como eu, então elas estão erradas. Porque elas deveriam pensar. Se elas pensassem, né, então elas pensariam melhor. Então, assim, o bem comum não é nem um interesse geral,
E aí a gente pode olhar para o Estado, que tem papéis muito importantes, mas ele representa o interesse geral, e nem o interesse individual de um, né? Mas ele é o que é comum entre todos os interesses individuais e o interesse público. Então esse é o bem comum, né? Ele integra o bem público, geral, e o bem individual. E por que isso é importante? Porque é uma vacina, vocês vão ver quando a gente desdobrar esse conceito de bem comum, ele é uma vacina para a apropriação desse conceito, para que alguém queira se apropriar e dizer, olha, eu sou aqui o autor, eu sei o que é o bem comum, então passa aqui para mim os poderes, né, me elejam como representante de qualquer coisa, que eu, em nome de vocês, né, vou fazer essa melhor definição. É muito problemático isso, e eu acho que, assim, dados os avanços da tecnologia hoje, a gente tem mais mecanismos de democracia direta, mais mecanismos de redes, né? E a ponto de que, não sei se vocês pensam isso, mas de certa forma, isso hoje gera uma enorme instabilidade na sociedade tradicional. Porque as redes sociais, né, estão acusadas hoje de toda sorte de protestos e problemas, né? Fala assim, pô, a pessoa não pensa na rede social só ouve besteira. Elas criaram redes, né? Relações não hierárquicas, né? Com liberdade para você falar a sua opinião e para ouvir outras opiniões e para compartilhar. Então, em princípio, isso é bom, né? E a questão é como é que a gente administra isso. Então, assim, esse bem privado, ele faz parte, o bem público também faz parte, mas o que há de comum entre eles é o bem comum. A gente vai desdobrar isso agora de uma outra forma, né? O bem comum também pode ser apresentado de um outro jeito. Fala assim, olha, então existe uma medida, existe uma coisa que se a gente fizer certinho ela é o bem comum. Tem um programa, não pode ser que é um programa partidário, né? Um programa científico, um programa curricular. Não tem essa fórmula, né? Ele funciona como um norte. Então é uma direção, é um objetivo, para dizer que tem o que fazer nos problemas públicos, né, nos problemas que nos atingem. Então já é uma resposta ao materialismo de que não tem o que fazer, tem gente assim, e já é uma resposta ao individualismo de que cada um faz o seu e está tudo certo, sabe? Isso deve ser algo quando você confunde uma parede de tijolos com uma sociedade de pessoas diferentes. Uma parede de tijolos, você pega um tijolinho um do lado do outro, são todos iguais, eles encaixam bonitinho, na posição, etc. E cada um no seu lugar faz uma parede homogênea, né? Mas não é isso, né, a nossa sociedade. A nossa sociedade é muito diferente, muito heterogênea, a ponto de que alguns autores falam que uma sociedade assim heterogênea como a nossa não poderia prosperar, né? Porque o desafio da diversidade é muito grande. Então a gente tem uma riqueza, né, de estar aqui num evento com variadas pessoas, de variadas idades, variados cursos, né, numa região de Campinas que integra pessoas que vêm de variados lugares, mas é um desafio. Quando é livre, quando não tem alguém que impõe e decide por todo mundo, o trabalho de coordenação, a afinação da linguagem, a harmonização das visões diferentes é muito mais desafiante. Então, de certa forma também, a organização do Estado, né, a organização das instituições, ela é uma escolha entre uma decisão mais homogênea e mais forte, mais poderosa de interferir na realidade e mais rápida, versus uma decisão heterogênea, com várias opiniões diferentes, né, com várias experiências diferentes e muito mais lenta. Peguem essa representação no Congresso e no Executivo. O Executivo é uma pessoa. Então, uma pessoa, tirando a esquizofrenia, ela com ela mesma, ela costuma se entender, né? Agora, na verdade, não precisa das 400, 500 pessoas do Congresso. Basta 3, 4. Junta 3 ou 4 para decidir um assunto e você começa a ver o desafio. Então, esse bem comum, a gente começa com essa questão da integração. Quais são, e aí eu vou desdobrar para vocês, quais são os 7 valores que compõem o bem comum? Então, primeiro a gente fez uma síntese, né, para vocês, desse emaranhado,
Então, legal, você fala, olha, pô, tem um bem comum, não tem nada para fazer, não tem solução. Não, tem, buscar o bem comum é uma coisa legal. Tá, mas o que é isso aí? Beleza, não é o bem público geral para todos, que pode ser imposto, não é o bem individual de cada um, mas no que ele se desdobra, né? Assim, mais exatamente o que é. E aí vem agora, nossa segunda parte, são os valores comuns. Então, o bem comum é a composição de 7 valores comuns. Isso é, no livro, por exemplo, é repetido várias vezes, de diversas formas. Qual é o primeiro valor comum? O primeiro é a satisfação das necessidades humanas. Então, é o primeiro valor, Por que a gente está em sociedade? Aí você vai falar, porque eu sou obrigado, porque era assim. Mas se a gente for pensar um pouco, qual é a justificativa para a gente estar em sociedade? Realizar, satisfazer necessidades que individualmente a gente não consegue. Razoável, certo? Quais são essas necessidades? Depende do critério que você utiliza, né? Tem, por exemplo, um clássico disso é o Abraham Maslow, que é da área de psicologia. Tem uma divisão muito interessante. A gente faz uma outra aqui porque o foco é mais coletivo, é mais a sociedade. Mas a dele é bem legal de conhecer também. Aliás, numa época que eu pesquisei para o mestrado, fiquei espantado. Assim, não achei muito as repercussões, né, dessa pesquisa sobre as necessidades humanas. Não achei assim nas áreas, não achei no direito, não achei em algumas áreas que eu li. Sabe onde eu fui achar? No marketing. O pessoal do marketing, que trabalha para as empresas e faz produtos, eles estudam as necessidades humanas. Profundamente, talvez os que mais estudam. Porque eles conhecem as necessidades reais que movem as pessoas, associam um produto, que eles dizem que esse produto, a sua necessidade, né? Carro, felicidade, né? Relógio, sei lá, status. E se a gente não ficar atento, né, a gente pode achar que isso é verdade. Então, assim, as necessidades humanas é muito legal a gente começar por esse princípio da satisfação das necessidades, porque ele é muito prático, né? Então, assim, o primeiro valor do bem comum não é fazer prevalecer uma ciência sobre a outra. Então, eu começo a dizer assim, então o direito é melhor que o jornalismo, não. O jornalismo é melhor que a engenharia, não. Né? A engenharia é melhor que a filosofia, não. Por exemplo, a gente não está falando sobre ciências ainda. A gente vai falar um pouco sobre o conhecimento mais à frente, se tiver tempo. Mas essa é a primeira questão. O nosso ponto de partida são as necessidades humanas. E isso é muito prático e fenomenológico, ou seja, a gente quer partir do reconhecimento da nossa realidade como é. Então, assim, se alguém eventualmente quer importar uma necessidade, eu estou numa certa região, e quer importar para mim necessidades, dizendo, olha, você precisa disso, e se essa região, as pessoas conversam, tem essa base, elas olham e falam, não, nós, na verdade, aqui a gente conversou, pelo que a gente percebe, a gente precisa dessas coisas. Então, as necessidades é muito importante. Depois eu vou pelo menos tocar nelas para vocês pensarem um pouco sobre quais são. A gente vai falar educação, saúde, etc. Segunda questão. Então, primeiro valor, satisfação das necessidades. Segundo, o acesso. Né? A gente poderia falar também a liberdade. Esse é um valor fundamental do bem comum. Então, um bem comum, ele tem acesso. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente reconfigura o sentido do que é público, por exemplo, né? Ou do que é comum. O que é público, por exemplo, um bem público hoje? Né? Um bem público, uma pessoa do direito diria, você vai no cartório, ou você vai no decreto, na norma que criou o órgão, e você lê. Se ela for pública, se o órgão, se o imóvel é do órgão público, ele é público. Certo? Esse é o sentido de público que a gente está falando, né? Você vai lá, você não entra no órgão, você não sabe o que está acontecendo, ele usa o seu recurso, ele fala em seu nome e decide exatamente o contrário, né? Às vezes do que a sociedade espera. Então, o conceito de acesso para o que é comum, ele é interessante. O que eu acesso, as informações da sociedade que eu acesso, os espaços públicos que eu acesso, isso é comum. Isso é o sentido de público primário. Né? Um exemplo, está ficando já repetitivo para mim, mas para vocês deve ser novo, uma praia. Né? Quem gosta de praia aqui, pensa numa praia assim, deliciosa. Vamos pensar um pouco, né? Eu não sei, aqui ainda está no verão ainda, acho que dá para vocês pensarem nisso. Então, te falo de uma praia maravilhosa, falam, pô, tem uma praia fantástica lá, é muito boa, assim. É a melhor que tem, um amigo teu te fala que foi há um ano, você chega lá, né, se aproveita, tranquilo, você vai, chega, você olha o lugar que a gente deu, tem um muro, né, tem um condomínio.
Então o pessoal achou legal também antes, né? Pensou no interesse dele, fez um murão, tem uma casa bonita dele, ele olha só para ele agora, aquela praia. Então, do ponto de vista jurídico, a praia é pública, né? Do ponto de vista prático, se você não entra, e só entram os proprietários do condomínio, ela não é pública, ela não é comum, né? E você pode pensar, por exemplo, eventualmente num evento privado, né? Pode ser um local privado, se ele é acessível para as pessoas, né? Se ele não faz aí uma restrição, por exemplo, que é típica do privado, né? Que é o pagamento, mas de qualquer forma, na medida que ele é acessível, então se o valor é mais baixo, né? Uma série de questões, ele é comum, porque as pessoas podem acessar. Então olha que interessante esse critério. O que é público de verdade, o que é comum, o que você pode acessar, certo? Então, segundo valor. Terceiro, importantíssimo, é o valor do pertencimento. Esse aqui eu podia passar um evento só falando sobre isso. Pertencimento, a gente vai falar da inclusão. O pertencimento é muito importante. Nós vivemos numa sociedade e quando a gente não reconhece que a gente está no mesmo barco, a gente acha que uma solução que existe para os problemas é jogar para fora do barco, né, as pessoas que a gente não gosta. Então, não tem a mesma opinião política que eu, né, não tem a mesma formação profissional, então, né, ou é um ignorante, né, não tem o nível acadêmico que eu tenho, então é um ignorante. Cometeu um crime, tem que eliminar, né, da sociedade ou jogar lá na prisão e deixar lá para sempre. São todas ideias fantasiosas do que é a realidade. A realidade não é assim. Vivemos numa sociedade, o direito, por exemplo, veda a possibilidade, né, vamos pegar a questão da segurança pública que a gente está falando. Então, a segurança pública tem que matar. O direito veda. Se você matar, você vai preso, porque você se tornou aquilo que você julgava que era errado, né? E se você tem uma justificativa para isso, que você acha que está fazendo bem, quem cometeu o primeiro crime também tinha uma justificativa individual, tá? Então, essa questão é bem interessante, né? A gente está falando do pertencimento, e o pertencimento é muito... Vou dar um exemplo para vocês de hoje, uma reunião que fiz hoje de manhã. Hoje de manhã a gente está num grupo. Então, quando ele falou do grupo prisional, vou falar desse grupo de saúde agora, que a gente discute a questão da maternidade, das mães que têm gravidez de alto risco, eventualmente a criança nasce com alguma sequela, ou tem até o falecimento, porque o tratamento de saúde não foi adequado. A gente começou num bloco com duas médicas, uma tinha feito um roteiro com várias perguntas que a gente vai aplicar para levantar, entender melhor o caso e levar para o judiciário. E uma outra apresentou uma questão, falou, olha, eu acho que tem que ter essa questão. E uma outra falou, não tem que ter essa questão. Então, isso é muito típico em grupo. Falar assim, olha, eu acho que tem que ter, eu acho que não tem que ter, né? Qual que era o objetivo no caso? Fazer um roteiro de perguntas, né? O profissional que vai aplicar, ele vai aplicar na medida que ela ser pertinência, né? Não vai perguntar para a mãe que teve um filho só as perguntas de gêmeos. Mas, qual que era essa questão? O que era uma solução simples do ponto de vista do pertencimento e da inclusão? Uma pergunta não elimina a outra. Eu posso perguntar de um jeito, o outro pode perguntar de outro. As duas perguntas cabiam. Então, assim, é um recurso simples esse, sabe? Porque às vezes você quer eliminar, você está num grupo, num trabalho de grupo, e você quer eliminar a opinião do outro. Então, assim, uma pessoa dá uma opinião, né, e a sua opinião é que a opinião do outro não vale. Então, o que você está fazendo? Você está fazendo uma exclusão, né? Por que você acha que o outro vai aceitar aquilo que ele contribuiu com o melhor que ele tem? Ele vai aceitar, né, que você simplesmente exclua. A pessoa pode aceitar quieta, não quer dizer que ela vai reagir, mas você está fazendo uma exclusão, né? E você, numa proposta de bem comum, né, a sua opinião não é melhor que a do outro. Então, num espaço geral, cabem nesse emaranhado todas as visões. Agora, assim, qual que vai prevalecer na prática? Aí vai variar, né? Porque para agir, a gente tem que ter uma certa convergência, um certo consenso, tá? Mas então essa questão do pertencimento é muito relevante. O pertencimento, por exemplo, já que a gente citou a questão prisional, então acho que vale a pena, em homenagem ao Instituto Federal, falar algumas vezes hoje, ele implica, olha só como ele está alinhado, que quando você manda alguém para a prisão, qual que é a ideia da pena? A pena, toda pena no Código Penal tem um prazo. Ele vai ficar
e vai voltar. Né? E assim, se ele cometeu um crime, né, então ele não estava adequado à sociedade, não estava feliz, né, não era uma pessoa produtiva, e aí ele foi para lá. E aí o que a gente faz lá para ele voltar melhor? Porque a gente quer que volte, você quer que ele não cometa, né? De preferência nada, né? E menos ainda pior, né? Porque se eu estou colocando a pessoa para resolver de certa forma a situação e ela volta pior, que ela se profissionalizou e está com mais raiva, depois eu coloco, ela volta pior, e aí eu coloco, ela volta pior, não é isso que a gente tem hoje com a resistência? Tá? Então, o pertencimento está de acordo, estamos na mesma sociedade, né? Aí uma pessoa vai para o condomínio fechado, aí a gente mora nos bairros, né, isolados, mas a sensação de insegurança permanece, né? Então essa é uma das questões importantes. A gente não consegue resolver, quando você assume isso na sua vida, é muito bom. Você desiste do caminho fácil, do atalho, de que você vai eliminar as pessoas, as opiniões, a convivência com as pessoas que discordam de você, porque isso tem troco, isso é uma solução, pense assim, isso é mais ou menos como, sei lá, todo problema que você tem na sua casa, você pega um quartinho da bagunça. Então, você tem um problema lá, deu um problema, você não conseguiu jogar o lixo, joga o lixo lá. Acabou o saco do lixo, joga o lixo. Né? Sei lá, chegou, estragou o sofá, você joga, sabe? Ele vai ficando. Ele nunca vai sumir, né? Sabe? É um pouco um pensamento mágico de que eu vou me livrar desse problema aqui. A gente faz isso na vida pessoal, né? Eu vou me livrar desse problema aqui e ele vai sumir, vai desaparecer. Não vai. Tá? Então, terceiro ponto fundamental para a gente, o pertencimento. Estamos numa mesma sociedade, é o mesmo barco, é o mesmo navio. Esse exemplo está no livro. As pessoas se esmeram muito em deixar a cabine delas lindinha, sabe? Né? Muita gente gosta da casa bem arrumadinha, é muito saudável, aliás. Então ela arruma bem a cabine dela, ela decora, a luz fica bonitinha, né? Tem uma varanda legal, mas o barco está com problema no motor, ou está com um furo no casco, né? E aí ninguém fala, mas isso aí não é meu, né? Esse casco não é meu, né? Eu só sou dessa parte aqui. Então assim, por que isso é importante também? A gente vai falar um pouco talvez mais à frente, não sei se vai dar tempo. Existe uma ideia, uma das deficiências, que eu acredito, um dos problemas que a gente tem em particular, é acreditar que a gente pode nomear um grupo de pessoas, uma instituição, né, que são as instituições públicas, para cuidar de todos os nossos problemas. Então assim, eu posso jogar lixo na calçada, porque tem um serviço de limpeza pública, né? Eu posso sair com meu carro por aí, porque se tiver, tem um serviço aí de trânsito para cuidar, né? Eu posso negar, e aí né, porque tem um sistema de fiscalização, se ele pegar, ok, se não pegar, me dei bem. Esse sentido nosso, né, é mais ou menos, não sei quem mora em prédio aqui, mas seria o seguinte: você mora num prédio, tem um zelador e tem um sítio, então você não precisa fazer nada. Não precisa tirar o lixo, não precisa preocupar com a luz, não precisa preocupar com a reforma, tem um zelador. Tudo é o zelador, né? Não funciona. Não sei se alguém já tentou fazer isso, não vai dar certo, o caso não vai ficar legal. Esse zelador para a gente, na nossa mentalidade, é o Estado. Tá? Talvez seja uma incorporação da ideia da República, do Estado, por sobre uma história nossa que era um poder que existia, né? Que era imposto. Qual que é a questão? Quando a gente espera apenas do Estado para fazer, tem um pró e um contra. Qual é o pró? Você não tem a responsabilidade, né? Então a gente não tem a responsabilidade de fazer um movimento para a nossa cidade ficar melhor, a gente não tem a responsabilidade de lutar por um programa de educação que vale mais a pena, por um programa de financiamento educacional que seja legal, para evitar a roubalheira de recursos públicos, né? Eu não tenho a responsabilidade. Para cada um, pensem assim, ó, tranquilo, para cada tema que a gente pensar aqui, público, tem 3 órgãos criados, tá? Porque um pouco nessa lógica. Só que é o seguinte, como é uma moeda de 2 lados, você sabe, né, o que vem do outro lado, né? Quando você jogou a moeda com a responsabilidade, o que você perde? Você perde o poder seu de indivíduo, ou o nosso poder como um grupo de pessoas, de fazer algo a respeito. Porque você nomeou, você passou por um terceiro para falar esse é o nome. Tá?
Então, essa é uma questão muito importante. Seguindo nos valores, né? A gente falou do pertencimento, qual é o próximo? É a da diversidade. Então, depois do pertencimento, depois da inclusão, pensem, a gente está nessa sociedade, nesse emaranhado, então a gente incluiu um monte de gente. Esse grupo aqui, a gente montou esse grupo e a gente vai fazer alguma coisa interessante. A gente vai decidir aqui no bairro, né, sei lá, a questão da arborização do bairro. Fechou o grupo, esse é o grupo. Isso é bom? É bom, né? Porque a gente já viu os motivos porque é bom. Qual é o passo seguinte? É a diversidade. Né? Qual a chance que vocês acham que a gente aqui tem a mesma opinião sobre a arborização do bairro? Né? Sobre como o município de Campinas deve gastar o orçamento? Né? Sobre qual deve ser a estrutura política ou organizacional, né, de um órgão da região estatal. Entendeu? Então, esse é um ponto. Nós temos uma diversidade, tá? E é um valor, é legal, somos diferentes. Em alguns momentos, a questão do homogêneo é importante. Né? Eu estou vendo aqui, a gente conversou, conheci o coronel aqui, e fico imaginando como seria, né? no exército, né? Nas Forças Armadas, numa guerra, se cada um quiser, né? Tomar a sua decisão. Então, assim, quando a gente precisa, né, um controle, quando a gente precisa uma ação eficiente, né, forte, e em diversas instituições a gente faz isso, você precisa organização. Né? Então, também um time não pode, né? Cada um vai para um lado. Né? Então é um time agora de futebol, cada jogador escolheu uma tática diferente. Certo? Então, em termos de política, de organização, as instituições tendem a nos levar ao homogêneo. Ela pede de você está aqui conosco, a regra é assim, você vai seguir. Na sociedade, que ela é feita de diversos grupos, você pertence para um grupo, mas você entra em contato com outros. Então, como é que você lida com essa diversidade? Que em cada um é diferente. Tá? Então, o pertencimento, ele nos leva a essa questão das regras do grupo, mas a diversidade na sociedade, ela preserva o indivíduo. Então, vocês já devem ter pensado aí que esses valores, eles estão em constante tensão um com o outro. Não sei se vocês perceberam. Tá? Uma metáfora desses valores é assim, cada um é uma bússola. Tá? Então, a satisfação das necessidades é uma bússola, o acesso é outra bússola, o pertencimento é outra. Se você colocar 7 do lado, cada uma aponta para um lado. Tá? E não tem a facilidade de pegar vetor da matemática e calcular o final. Não é assim. Então, qual é essa questão da diversidade? Ela é fundamental, né? Isso quer dizer que a gente vive numa sociedade que os indivíduos podem decidir diferente. Podem decidir a sua família, podem decidir a sua vida privada, podem decidir onde moram, podem decidir a sua carreira. Então, podem decidir a sua opinião, expressar a sua opinião. Né? Tem muita gente indignada com a opinião política do outro, por exemplo, né? E achando que seria muito legal se a sua opinião prevalecesse. Se existisse um quadro na nossa sociedade em que uma opinião pode prevalecer, ou seja, vai ser aquela e as outras estúpidas se calam, quem disse que vai ser a sua? Pode ser a do outro. Então, assim, a democracia é um pouco esse ceticismo de que vamos deixar um espaço, já que vai que dá errado, né? A gente tem um espaço, cada um pode falar um pouco, é chato, vou ouvir umas coisas que eu não gosto, que eu não acredito, mas, né, como o pessoal gosta de citar o Churchill, né, democracia é o pior regime, exceto todos os outros. Depois da questão da diversidade, então beleza, a gente tem um grupo enorme, né, temos milhões e milhões de pessoas no Brasil, a gente está dizendo que estão todos no mesmo barco, não dá para jogar metade fora, e está dizendo que a gente tem que respeitar a diversidade que a gente está dialogando. Qual é o próximo valor, então, para ajudar, né, nesse desafio? É a convergência. A gente não está falando da vida privada aqui, a gente está falando da vida do espaço comum. A gente está falando de várias pessoas que estão dividindo um ônibus, a gente está falando de várias pessoas que estão dividindo o ambiente agora, então a gente tem que ter regras em relação ao uso da fala, né? A questão, por exemplo, do cigarro que foi eliminado dos espaços fechados. Então a convergência, qual que é o sentido desse valor? Quer dizer, somos diversos, pertencemos ao mesmo grupo, mas no espaço comum a gente quer buscar uma convergência. Não é todo mundo fazer igual. Se tivesse um consenso perfeito de todo mundo, talvez seria ótimo, mas isso é ilusório.
Integração, será que a gente consegue integrar instituições muito diferentes para trabalhar junto? Seria talvez muito bom, mas ainda é um pouco ousado. Convergência é mais razoável. A gente quer buscar, dentro dos limites das nossas diferenças, um mínimo comum, né? Então, por exemplo, eu dialogo com uma pessoa que tem uma opinião diferente da minha, mas ela fala, eu ouço. Depois eu falo, né? E ela ouve. E eu falo, dou a minha opinião, e ouço e faço uma análise da opinião dela, sem, por exemplo, fazer uma crítica pessoal, de que ela é idiota, de que ela não sabe nada. E aí a pessoa não se sente ofendida e ela consegue se manter, né, no assunto. E só de fazer isso, pô, mas eu saí e a pessoa não se convenceu de nada, né, e nem eu convenci, a gente está igual. Não, na sociedade de hoje, se duas pessoas com opiniões diversas sobre assunto importante, elas conversarem, começar a conversa e terminar, ok, você já está bem, já está dando exemplo para os outros, né, do diálogo. E o diálogo é o caminho na sociedade, né, porque ou você dialoga com o outro, ou você impõe. E aí o impõe pode ser o jurídico, mas as normas são multifacetadas. Então, você acha, porque você conhece lá um artigo da lei, que o direito está do seu lado, mas tem mais 50 artigos de lei, né? E tem mais 200 decisões sobre aquele assunto. Então, às vezes é um pouco de ingenuidade, né? Essa ideia de que você acha que você vai poder impor para os outros, né? E, nas nossas discussões, né, sobre o uso da força, ainda estamos no Estado democrático, ainda estamos no diálogo. Se a sociedade civil, né, se ela fratura, né, pense em sociedades, né, com guerra civil, né, se o diálogo morre, se as pessoas estão dispostas a agredir os outros, a gente perde isso. A gente perde esse espaço, que ele é possível, né, a gente pode olhar para países hoje onde a gente, de certa forma, se inspira que isso funciona, tem que regredir, dar uns passos para trás e preservar, por exemplo, a integridade física de cada um, certo? Então, isso também é um processo, é um pêndulo, né? A gente tem que saber o custo que às vezes tem de você querer impor a sua opinião a qualquer maneira. Vamos lá, a gente ainda está na segunda parte. Depois dessa questão da convergência, então, a bússola de buscar alguma convergência, pensem lá duas retas, né? Elas estão indo um pouquinho, não é isso? Pode ter um ângulo, pode ter um super ângulo de convergência, pode ter um mínimo ângulo, mas é alguma coisa. Em algum momento, quem sabe lá à frente, as coisas se encontram. Um exemplo de uma coisa que encontra muito, pela minha experiência, eu trabalho com pessoas de áreas bem diferentes, problemas práticos. Problema, como o nome já diz, é um problema, mas para efeito de visões teóricas diferentes é ótimo. Porque se você juntar pessoas, vou dar um exemplo do grupo de educação que a gente trabalha. Passou 1, 2 anos discutindo educação fundamental, as teorias, os fatores, a influência, tentando começar pela gestão para abranger mais escolas da região de Campinas, e o processo não andou o suficiente. A gente foi agora para as escolas, foi aplicar isso. Quando você vai para um problema concreto, as opiniões, as pessoas são muito mais parecidas do que você imagina. Você vai para uma escola, que as crianças estão estudando na escola, e a temperatura é 40 graus na telha, porque é uma telha industrial, porque não foi feito conforto térmico adequado, todos os matizes ideológicos concordam que aquela é uma condição inadequada para as crianças estudarem e você tem que fazer uma adequada. Alimentação, se a alimentação não está correta, né? Um tempo certo para o professor não tem o tempo de aula para fazer a aula. Então ele faz 3 coisas ao mesmo tempo, ele não tem o tempo. Então as pessoas olham, você vê lá o professor que não tem o tempo, todos concordam. Então isso é uma coisa muito importante. Depois eu vou falar para vocês sobre a dimensão da realidade, da experiência e da teoria. Quem é da área da teoria, muito acadêmico, muito abstrato, a gente vai entrando nos detalhes das discussões, né? Então pensem, tem muitas teorias dentro do direito, né? Devem ter muitas visões, tem muitas visões no geral nas ciências humanas. Sei que tem algumas nas exatas, não sei, né, qual é a repercussão total disso, mas assim, você começa a discutir uma série de coisas e você descola da realidade prática, tá? Eu ouço às vezes comentários, né, das pessoas falando sobre o Supremo Tribunal Federal. As pessoas não querem saber se você citou, né, uma decisão de 100 anos atrás, se um citou 10 normas, outro citou 20. Elas são muito práticas, elas querem saber do ponto de vista como um cidadão da sociedade, se vai resolver aquele problema, se vai dar uma solução ou não, né? Então esse choque da realidade, da prática, ele é muito positivo para a teoria.
Na verdade, a nossa inteligência ela pode ir numa direção ou em outra. A gente pode usar a inteligência para fazer pesquisas históricas, citar dezenas de autores, citar elaborações teóricas refinadíssimas. Esse é o caminho só teórico. Ou a gente pode usar a nossa inteligência, vamos pegar quem não é teórico, né? Pessoas práticas que resolvem problemas, usam a inteligência para resolver problemas práticos, de acordo com o contexto. Cada situação a pessoa resolve um lado. Pode existir uma inteligência num espaço em comum entre as duas coisas. Você usa a sua inteligência para, a partir das referências teóricas, aplicá-las à prática, porque tem um sentido pensar sobre as coisas, você pode resolvê-las melhor. No que elas funcionarem bom, no que funcionar você volta e vê. Teoria, você tem uma resposta para isso? Não. Então não é o papel dela, da teoria, né? Além do deleite que você pode ter estudando, né? Não é o papel da teoria dar orientações práticas, eficazes para a gente, plausíveis. Então, se na nossa vida a gente recebe referências teóricas, abstratas, da lei, do nosso curso, de regras variadas, e na prática elas não funcionam, a quem cabe o ônus? Quem é o responsável por isso? Isso é uma coisa muito interessante também. Estou adiantando um assunto mais lá da frente, mas eu estou adiantando mesmo, porque não sei como é que está o tempo, mas o nosso tempo vai acabar bem antes do que eu imaginava. Quanto tem? Eu não sei. 41? Tá, então tem mais um pouquinho. Olha que coisa interessante. Cada ciência, ela produz, ela tem lá a sua faculdade, tem o seu prédio, tem os seus professores, ela produz o seu corpo de conhecimento. Então, vamos pegar as humanas, mais da minha praia. Tá, bom. Então a gente pega o direito, por exemplo. O direito, os professores de direito discutem a sociedade sob a perspectiva do direito. As normas, os autores do direito. Ele não estuda economia, ele não estuda história, entendeu? Ele não estuda engenharia, mas ele dá uma descrição da sociedade como ela é. Obrigado. O que acontece? Agora pense o seguinte, você é um engenheiro, então você estudou engenharia. Então você teve lá, né, os seus professores, o seu corpo de conhecimento te deu uma referência de engenharia. Só que aí você vai trabalhar numa área e você descobre que tem as referências jurídicas. A norma jurídica diz outra coisa. Ela não foi feita para encaixar na engenharia. Quem fez a norma jurídica fez pensando no direito. Então você tem a engenharia e você tem o direito. Só que a sociologia, por exemplo, talvez a antropologia, conhecendo o local, aquela comunidade, diz outra coisa. E a história, de como aquela questão era há 50 anos atrás, aponta em outra direção. Olha que interessante, você é o responsável por aquele projeto. Cada ciência diz uma coisa diferente. Elas não pensaram nisso. Nossa, vocês já viram reuniões multidisciplinares, os professores, né, conversando com professores de outras áreas, né, e pesquisadores para reformular o próprio conhecimento, né, à luz do restante da sociedade? É incomum. Então, a quem recai o trabalho de pegar esses conhecimentos que cada um fez para um lado, pensa assim, cada um escreveu um mapa diferente, mas a prática exige que você tome uma decisão. A quem recai esse trabalho? Ao indivíduo. Então, o indivíduo tem o poder e a responsabilidade de, perante essas incongruências da nossa sociedade, tomar uma posição. Às vezes parece que você não toma, quando você se omite e diz assim, olha, essa é a regra, né? Ou isso é assim mesmo, ou eu só fiz a minha parte. Mas é uma posição que você está tomando. Tá? Então a gente falou um pouco da convergência, saiu um pouco fora, mas só para terminar os princípios, que aí já deve dar o tempo, o próximo princípio, o próximo valor é o da continuidade. Então, como eu citei um pouco aqui, a questão de história, ele faz essa integração para a gente, essa inclusão do terceiro princípio. Eu tenho que lembrar que existe um passado do qual nós viemos e respeitá-lo. Porque existe uma coisa, às vezes você chegar num lugar, as coisas estão prontas, você olha, fala, isso aqui está uma porcaria, eu faria muito melhor, né? O auge da arrogância é a nossa cara. E aí você causou um problema completo. Porque muitas pessoas dedicaram a vida para fazer aquilo que chegou até lá.
Então você já arranjou inimigo, assim, você deu oi, entendeu? E ainda que você tenha boas ideias, ainda que você tenha competência, você está trabalhando, você está escolhendo a forma difícil de fazer. Talvez você gaste a energia com isso e ela vai faltar depois para você fazer outras coisas. Então a continuidade fala para a gente lembrar que existe um passado das coisas que a gente começa, existe um presente, né, que é onde a gente está agora, e existe um futuro. E isso precisa ser integrado. E o futuro é fundamental a gente pensar. O futuro é a ideia da sustentabilidade. É o fato de que aquilo que a gente produz agora deve gerar efeitos para frente. Quando você fica mais velho, algumas pessoas começam a falar em legado. Qual será o meu legado? O que eu deixo aqui, né, nessa sociedade que vai repercutir, né, para as pessoas? O que vai ficar, né? Aí você coloca nome em placa, né? Ok, os filhos, acho que os filhos é o que a gente ganha de mais natural para esse legado, né? Mas muitas vezes a gente quer mais e pode fazer mais. Então, esse legado é o que dura. E esse princípio da sustentabilidade quer dizer que a gente vai fazer as coisas pensando no longo prazo, não no curto prazo, não no atalho. Isso para políticas públicas e para o nosso Estado é fundamental, certo? A gente pode justificar na questão dos 4 anos, né, de ciclo político, então ninguém faz coisa que dura mais que isso, porque por que ele vai gastar uma energia para uma coisa que vai dar um resultado no governo final dele? Então ele só faz as coisas que estão mais à mão. As coisas que estão mais à mão, mais rápidas, são as mais fáceis, mas não são as mais essenciais. As mais essenciais vão demorar décadas para a nossa sociedade sair, por exemplo, da nossa posição do PISA atual, lá dos cafundós, dos últimos lugares do ranking mundial, para uma posição, por exemplo, compatível com o tamanho econômico do Brasil. Tá? Então, a questão da continuidade é fundamental. Precisamos aprender, isso eu acho que a sociedade oriental, a cultura oriental é bem mais desenvolvida, aprender a pensar no longo prazo. Tem gente que, quando você não está acostumado, você acha que fazer plano para um mês é longo prazo, ou pensar no ano. É assim, muitos anos à frente, né? Isso é fundamental. Quando o pessoal às vezes me pede dica de concurso, a primeira que eu dou é a seguinte: o que vai dar errado se você fizer um concurso? Primeira coisa, se você fizer um planejamento de prazo incompatível com o seu conhecimento e com a dificuldade do concurso. Eu vou resolver isso aqui em 1 ano, eu vou resolver isso aqui em 6 meses. Se você errou o seu cálculo do quanto você sabe, do quanto o concurso vai exigir, você deu um plano inviável, você vai fazer, você vai perder, você vai se frustrar e você vai desistir. Isso acontece também no espaço público, né? Vou resolver isso aqui agora, né? Vou resolver amanhã. Não. O processo de diálogo, de aparar as diferenças, esses valores que a gente está falando, ele é longo, certo? Então, esse é fundamental, sustentabilidade, pensar no longo prazo. E o último é o equilíbrio dinâmico conjunto. Então, assim, em conjunto, né? Então, eu não posso pegar, eu gostei só desse aqui, não posso pegar só um. É o conjunto dos 7 que formam bem comum. Eles estão em equilíbrio. Equilíbrio, a gente tem uma visão meio simétrica demais, que é a ideia de que é um negócio do meio, ou que é algo estático. Então, até o princípio ele reforça. Equilíbrio dinâmico em conjunto. Todas essas coisas juntas, não só os valores, mas todo o restante das dezenas e dezenas de elementos do emaranhado, que eles são colocados em conjunto, e pensem assim, como uma bateria, né? Não sei quem gosta aqui de rock, mas não pensem, entendeu? Cada um deles é um instrumento. E ele funciona no seu momento. Então esse equilíbrio quer dizer que hora é um, hora é outro, hora é mais esse, hora é mais aquele que prevalece. Esse é o equilíbrio, né? Ele é, no conjunto do tempo, ele é um equilíbrio. Como que você sabe que ele é um equilíbrio legal? Bacana. O resultado do equilíbrio de todos esses valores é o bem comum. São quando as coisas dão certo. Então quando as coisas dão certo, quando vocês veem alguma coisa que funcionou, ela tem um pouco ou muito disso. Então essa é a referência, a contribuição principal. Tinha muitas outras coisas possíveis, mas a gente deu, né, os 50 minutos. E aí também, como a gente começou um pouquinho depois, eu acho que a gente pode encerrar esse nosso tour, certo? Então esse tour, em termos do que eu tinha preparado de material, claro que a culpa é minha, calculei mal, mas é mais ou menos assim como se o ônibus tivesse saído, deu uma volta na quadra, tá, e voltou. Mas é a quadra principal, é a Praça da Sé do Emaranhado. Essas são as coisas principais, né? É muito importante ter um centro desse, porque só com essas coisas você tem uma caixa de ferramentas fantástica
para lidar com os desafios de trabalho, de comunidade, de vizinhança, de uma série de questões, tá? Então eu agradeço a presença de vocês nessa noite, né? Tem alguns amigos aqui que eu agradeço muito a presença, né? Vieram por esse interesse também pela consideração pessoal. Agradeço a organização, agradeço a todos vocês que estão de noite aí ainda acordados e espero que curtindo. E vamos aproveitar agora o final então para a gente conversar. Fiquem à vontade para perguntar o que for, não tem pergunta ruim, não existe isso, né? E a gente pode conversar umas coisas legais, assim. Vocês vão eventualmente dar concretude para a gente mostrar um pouco mais da aplicação disso que a gente conversou, tá joia? Obrigado. Obrigado, doutor Áureo. Pessoal, a gente vai entrar na segunda etapa do evento. Só nesse intervalo, só passar alguns recados rápidos aqui. O professor Baltazar, nosso coordenador de extensão, está passando senhas. Tá? Essas senhas, cada um de vocês pode entrar no site para gerar o próprio certificado. É um mecanismo aí mais moderno que nós encontramos para facilitar, tá? E ampliar o acesso a essa documentação aí. É mais simples do que fazer cadastro. Então vocês entram lá, tá? Tem um tempo de validade, tá? Então a pessoa não guarda na gaveta, deixa lá, que depois ela encerra e você fica sem, tá? Se acontecer, volta aqui, a gente dá um jeito, não tem problema, mas para evitar, tá? Não esquece não, tá? Essa semana assim, entra lá amanhã ou no sábado, tá? E faz o cadastro lá, puxa o seu certificado, tá bom? Esse é o primeiro recado. O segundo recado é que o doutor Áureo, para quem ficar até o final, né, doutor, ele trouxe aqui 2 exemplares que vai fazer o sorteio, tá? Então tem um número também aí na senha que vocês receberam, tem um número do lado aí, que está a caneta, né? Esse é o número do sorteio, tá? Que vocês receberam aí. Então, não perde o papelzinho não, tá? Que pode estar valendo aí um livro, né? E autografado, né? No final vai ter a sessão de autógrafo aí também, para quem ou trouxe o livro de casa ou eventualmente ganhou o livro, né? Nessa noite aqui. Maravilha. Vamos passar então para a segunda etapa. A sugestão seria então que você fizesse uma pergunta, o doutor Áureo responde, a gente pode reservar aí uns 30 minutos, mais ou menos. Vocês têm esse tempo, pessoal? 30, dá para responder uns 40 minutos, talvez, entre perguntas e respostas, tá? Então, a palavra está franqueada. Pode levantar a mão, a gente leva o microfone, tá? Alexandre. Bom, eu gostaria de saber, doutor Áureo, como é que está sendo a discussão desses conceitos dentro do seu meio de trabalho, dentro do Ministério Público. É um trabalho autoral, eu acho que a gente já teve a oportunidade de conversar sobre esses pontos, né, esses valores. Agora, como que é a discussão dentro do seu meio, com os colegas, como é que é a incorporação desses conceitos dentro da rotina de trabalho de um Ministério Público? Bom, obrigado pela pergunta. O Ministério Público no Brasil hoje tem por volta de aproximadamente 15 a 17 mil promotores, entre federais e estaduais. Tem os estaduais, que atuam em questões mais comuns, que a gente está acostumado. Os federais são algumas questões mais, às vezes, burocráticas, questões de interesse da União. Não são só burocráticas, mas são um pouco diferentes as matérias. A formação jurídica é muito tradicional. Ela não mudou ainda. Então, voltaria nessa pergunta nas faculdades. As faculdades ainda ensinam uma parte do direito tradicional, também acho que tem coisas mudando. Na aplicação do Ministério Público, esse processo é muito lento, né? Do ponto de vista dessa teoria, até onde eu saiba, tem quase nada, mas isso aqui é também, vamos dizer, uma metalinguagem. Tem várias outras expressões teóricas que são muito afins. Então vou dar 2 exemplos: a justiça restaurativa e as constelações sistêmicas. São 2 exemplos de métodos de repercussão mundial. Um começou a justiça restaurativa no Canadá e na Austrália, a constelação na Alemanha, tem grande repercussão. São métodos com uma visão sistêmica.
eles têm sido incorporados aí a diversos tribunais, ministérios públicos. Vou dar um exemplo, então, puxando um tema. Um exemplo, né, a questão da segurança pública que a gente falou. Então tem a punição, certo? A segurança pública se cometeu um crime, a regra prevista é a punição. Isso é o suficiente para, vamos dizer, curar uma sociedade como a nossa? Tem gente que acha que sim, então ela fica cada vez mais, né? Quase que nem assim, você bate no seu filho, né? Aí ele se comportou no dia, no outro dia não. Então depois você bate o dobro, né? Aí depois você bate o triplo. Tem gente que acha que se for assim durante muito tempo, uma hora vai dar certo, né? Já deu errado desde o início, né? Então, assim, a punição é muito importante, né? A gente tem, por um lado, uma sociedade que ela, em muitos casos de criminalidade, ela é omissa. Então, nesse caso, falta exatamente isso. Mas em outras situações, falta o contrário, falta a prevenção. Você poderia ter evitado chegar no crime se você tivesse feito outras coisas. Então, qual a solução final? A inclusão dos vários elementos. Do elemento preventivo, aquele que olha para frente, para 1 ano para frente, 5 anos, 10 anos, a educação é clássica nessas características, e o punitivo, né? Se chegar agora aqui, né, um elemento com uma arma, né, não é a hora da educação, é a hora da segurança pública, né? Aí agora, só que assim, e se eu pudesse fazer um trabalho de inteligência, de planejamento de segurança, para saber que chega um indivíduo aqui por determinadas causas? Aí eu já posso atuar um pouco antes, certo? Então, assim, a visão sistêmica, ela trabalha não só na punição, mas acrescenta outros elementos. Então, nesse sentido, isso tem avançado. Acrescenta, por exemplo, que o infrator ele faz algum tipo de recomposição à vítima, quando é possível. Isso é muito óbvio, no caso, por exemplo, de furto, né? Ela acrescenta a questão do reconhecimento, por exemplo, do infrator, do reconhecimento do dano que ele causou àquela comunidade. É uma coisa que acredito que muitas vezes não tem, porque se tivesse não faria. A visão sistêmica, o exemplo das constelações, por exemplo, em vara de família, em vez de uma imposição do juiz, né, de cada parte, né, lá um marido, uma mulher que se separaram, cada um brandindo argumentos com um advogado, com uma gravatinha bem bonita, bem arrumado, sendo muito bem pago para fazer todas as críticas para o outro lado, e aí esse processo pode demorar anos, e nisso se foi a atenção para os filhos, nisso se foi o que poderia restar, né, de um respeito, de uma consideração na relação. A consideração, por exemplo, é uma visão sistêmica, ela fala do pertencimento, que você não pode excluir o outro, né? Não adianta, não é porque você separou que você pode excluir. Então a constelação, né, a justiça restaurativa são 2 exemplos de propostas com essa natureza sistêmica e estão se incluindo. Aqui a gente fala um pouco mais de política pública, isso é mais recente, né, como usar esses valores nas políticas públicas. Isso aí, quem sabe, né, a gente vai avançar. Obrigado. Parabéns pela palestra. Obrigado. Mais alguém, pessoal? Alguma pergunta? Comentário? Queria pedir, por gentileza, que vocês falassem seu nome, tá? Se for de alguma instituição, só para a gente poder saber um pouquinho. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, é um prazer recebê-lo e muito obrigada pelas palavras, pela apresentação do seu livro. Está de parabéns, é muito importante para a nossa sociedade esse tipo de reflexão. Meu nome é Leandra, eu sou do curso de pós-graduação do Instituto e eu atualmente curso terceira graduação em pedagogia e eu tenho estudado alguma coisa relacionada à parte de direito na área de educação. E além da questão da Constituição Federal, que fala bastante coisa sobre a área de educação, o Instituto da Criança e do Adolescente, e ultimamente percebi que tem surgido assim, vários estudos relacionados a direito, educação e vice-versa. Eu gostaria que se possível, você pudesse falar alguma coisa, quais são as perspectivas de trabalhos e de
comento nessa área, relacionando direito e educação, até que ponto seria interessante o direito atuar na educação e vice-versa. Obrigada. Leandro, obrigado pela sua pergunta. Em primeiro lugar, né, nos termos dos valores que a gente falou, pense que coisa interessante. De regra, tem pouquíssima exceção disso, eu vejo. Você pode olhar o seguinte: o direito é uma ciência feita para olhar para trás. A gente tem algumas variações, mas de regra é o seguinte: é um fato que já ocorreu. Você vai julgar algo que não ocorreu ainda? Então, o direito olha para trás. Aquilo que já ocorreu, ele vai se manifestar depois que ocorreu. A gente pode olhar para a educação como algo que olha para frente, né? Ela está preparando, crescer, claro que ela vai trazer toda a experiência, mas está preparando para frente. Então, se a gente pegar, por exemplo, o valor da continuidade, que fala dessa integração do para trás e para frente, aplica um direito isolado que só olha para trás, porque eu sei que eu faço parte de uma linha, né? Não tem uma continuidade aqui, uma secção. Ele olha para trás, mas o que ele está preparando para frente? Né? E a educação, como uma área super aberta, né, que acolhe todas as áreas de conhecimento, ela vai acolher esse direito com a sua rigidez, com o seu papel de definir o certo, o errado na sociedade. Também é um papel importante. Então, em termos sistêmicos, eu diria isso. Temos mais práticos um pouco. A gente tem feito um trabalho com a Secretaria Municipal de Educação de Campinas, com a Diretoria Regional, as Diretorias Regionais de Ensino do Estado aqui na região de Campinas, com as escolas, como eu mencionei. E aí é bem interessante. O que a gente faz? A gente está indo com um grupo de profissionais, tem especialistas da sociedade civil, etc., na escola para conhecer os problemas reais da escola. Então, a ideia é, vamos conhecer os problemas reais de uma escola, conhecer tecnicamente, profundamente, trabalhar com essa equipe multidisciplinar que envolve direito, mas está bem além dele, para uma solução, então uma solução juridicamente viável, em termos de engenharia viável, economicamente viável, etc., que funcione para aquela situação e já de olho na política pública, para escalar aquilo para outras situações equiparáveis. Então, estamos com essa metodologia, começamos esse ano, já levantamos questões interessantes, já começamos, por exemplo, tem uma advogada que ela já está fazendo treinamento dos professores para a justiça restaurativa, que é uma integração disso, porque é uma justiça, mas ela tem um papel educativo, né? Porque existe uma ideia da punição de que se a pessoa cometeu a coisa errada, eu puno e ela entendeu. Às vezes sim, às vezes não, né? Então, essa é uma questão interessante. Acho que são algumas aplicações, né, do que você perguntou. Acho que é fundamental, assim, se a gente pegar, por exemplo, o ranking mundial da posição do direito do Brasil, a gente tem umas posições boas em alguns direitos. A gente tem alguns direitos bem estruturados, tem um judiciário independente, forte, caro, o Ministério Público também. A educação não está no mesmo nível, né? Os salários dos professores não estão no mesmo nível dos salários dos juízes e promotores. Então, assim, temos muito a trabalhar a integração e o equilíbrio dessas áreas, na minha opinião. Mais alguém? Próxima pergunta. Só para fazer uma enquete rápida aqui para conhecer um pouquinho o público, né? Da pós-graduação em Educação para Inserção Social, quem que é da pós aqui? Levanta a mão só para eu saber. Inserção Social, tem alguém na inserção? A TIC para Ensino de Ciências, então tem a TICS, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, tem o pessoal de Tecnologia, Eletrônica Industrial, Tecnologia Eletrônica, não, de algum curso técnico, aqui curso técnico é de concomitante em eletroeletrônica, certo? Maravilha. Tem de algum outro curso que eu não mencionei aqui, de informática ou não? Ok. Tá. Alguns professores, né? Professor Ferraz, professor Marcelo também. Os colegas que nos visitam aqui também, é um grande prazer ter vocês aqui, tá? É da Escola Cadetes, não é isso? Escola Cadetes?
Vocês também são da escola de televisão? Tá, tá. O amigo, né, do Aura? Tá, ok. Obrigado, tá? Mais alguma pergunta? Ok. Boa noite, doutor Áureo bem. E não é bem uma pergunta, mas dando continuidade a um tema abordado pela professora, se haveria a possibilidade também de expor um pouquinho essa relação na área de saúde, né? Porque já falou da educação um pouquinho. Eu acho que é interessante para quem não conhece, né, ouvir um pouquinho também do que é feito. Igual o senhor já mencionou alguns fragmentos, mas eu acho que é interessante para o todo, né, saber que na área de saúde também tem algumas abordagens, né, que já estão em andamento, coisas já bem solucionadas, né? Então acho que é interessante, se for possível, abordar, dar essa oportunidade. Bom, antes de responder a questão, a instigação, só para dar uma instigada no pessoal da TIC, quem fez o prefácio do livro é o único ganhador brasileiro da medalha de ouro mundial da Sociedade de Engenharia de Software, tá? O Dr. Ford já está sobrinho. Sobre a questão da saúde pública, a gente tem que escolher, são muitas áreas, né? Não deu para falar das necessidades, mas são muitas: educação, economia, meio ambiente, segurança, etc. Dentro de cada uma tem um monte de coisa e elas se combinam entre si, então é muita coisa. A gente tem que escolher algumas coisas para atuar concretamente. Então, concretamente, a gente tem dois grupos hoje: de educação, como eu mais ou menos expliquei, e o de saúde. O de saúde, a gente escolheu um tema que não tem discussão da importância, são os casos das crianças, nos casos de gravidez de risco, que morrem ou têm sequelas porque a política de saúde pública dos municípios não é bem feita. Então a gente aproveita e compartilha com vocês para vocês saberem. Se os órgãos públicos de hoje seguissem os protocolos, as regras de atendimento de saúde do pré-natal nos municípios que são responsáveis desde o início, a gente teria um número muito menor de mortes e de sequelas. Porque não seguem, e isso ocorre por variados motivos, você tem, primeiro, gastos, às vezes cada criança, dezenas de milhares de reais, centenas de milhares de reais para uma criança. Ela entra e sai, um caso que a gente conversou hoje de manhã, entra e sai da UTI durante um ano, fazendo toda sorte de procedimentos, porque isso é a ponta final do que não funcionou, sabe assim? Porque lá no início, e aí vem essa complexidade, lá no início não mediu a pressão da grávida. Um caso lá não encaminhou um caso de gravidez de altíssimo risco, não lembro se foi esse, acho que não foi esse, mas teve, não sei se esse caso teve uma sequela grave ou caso de falecimento, que o encaminhamento devia ser em 24 horas, corretamente, demorou um mês, porque a entrega do papel é feita por carro, que hoje a gente não tem e-mail, né? E porque o carro não passou porque não tinha gasolina. E não tinha gasolina porque a licitação não foi feita. E a licitação não foi feita talvez porque o parecer jurídico foi incompatível com outro parecer, ou porque qualquer outro motivo. Então, assim, essa é a complexidade. A gente tem uma linha de trabalho nessa parte da colaboração, da convergência, que é tentar, com um grupo multidisciplinar, dar um apoio para os órgãos, porque existem dificuldades técnicas e jurídicas relevantes para fazer bem feito, mas, como a gente falou da integração, tem outro lado, que é característico do Ministério Público, de trabalhar em paralelo à punição, porque está na lei que se você causa um dano indevido e evitável, você é responsável. Então, se o Estado é incumbido de dar uma saúde de qualidade para as pessoas, e ele não faz o que deveria fazer, e ele poderia ter feito, e ele causa dano, ele é responsável. Em primeiro lugar, o Estado, o município, que não fez. Em segundo lugar, a dependendo das circunstâncias, os agentes públicos, o médico, o centro do posto de saúde, o chefe do centro de saúde, da unidade básica de saúde, o secretário de saúde, o prefeito. Então, esse é um lado. E aí está mostrando esses dois lados, né? Tem um lado, eu gosto demais da expressão do Exército, do braço forte com a amiga. Está muito boa nesse sentido. As duas coisas são importantes. Então,
a gente tem feito esse trabalho. O promotor, eu no caso, né, mas as promotoras estavam lá, concordaram, falou assim, é sempre enganado pelos réus, porque eu vou conversar nas reuniões com um gestor que tem 20 anos de experiência em administração, um outro chefe da área que é médico há 20 anos, um outro que é enfermeiro há 15 anos, e eu sou formado em Direito. E eu vou tentar cobrar para ver, que nem eu ir na área de tecnologia, para ver se vocês fizeram o sistema certo, a documentação certa ou não. Mais ou menos isso. Entendeu? Então, assim, nesse sentido da diversidade, da inclusão, a gente vai, e algumas pessoas têm trabalhado assim, incluindo profissionais de outras áreas. Aí você faz um grupo multidisciplinar, de pessoas competentes, inteligentes, independentes, a visão é outra. Então, assim, esse grupo tem auxiliado nesse olhar. A gente tem identificado casos individuais de lesão, de morte, de sequelas, que a criança passa por toda a vida com aquilo, e porque ela passa por isso, aí a mãe tem que cuidar, aí o irmão já não pode fazer alguma coisa que ele poderia fazer se a criança fosse saudável. Tem um enorme prejuízo, porque lá atrás não foram feitas coisas simples. Então, é um exemplo de aplicação. Mas tem muitas aplicações de coisas nessa linha, né? Elas aplicam princípios que a gente conversou hoje, saibam ou não saibam disso. Mais uma pergunta? Boa noite a todos, meu nome é Fabiano, eu sou advogado. Eu queria saber, assim, o senhor também é filósofo, né, do direito, num plano ideal, esse emaranhado, é possível ser desfeito do emaranhado? Essa harmonia, essa multidisciplinar. Meu amigo só faz uma pergunta, inclusive nos almoços lá. Essa parte do plano ideal é legal, porque até traz um item que eu não tinha falado. Assim, uma das coisas que está no livro são as 3 dimensões primordiais do nosso dia a dia, do mundo da vida. Uma é a realidade, a outra é a experiência, a outra é a teoria, ou abstração. Então, a dimensão da realidade é as coisas como são, né? É o mundo físico, são as coisas objetivas, é o mundo binário. A teoria, né? É tudo aquilo que concebemos, então é a abstração, são os conceitos, são as ideias. Pensa, eu tenho ideias aqui comigo, né? E tenho ideias mais, chamaria de objetivas, né? Ideias mais compartilhadas. São, por exemplo, as teorias, foram publicadas, as teorias científicas, etc. E nesse campo da abstração está o ideal também, né? Um ideal simétrico, né? de uma vida utópica, né? Eldorado, né? Um mundo onde todos se entendem. Quem sabe, né? Assim, falando de vida terrena, a gente não tem nenhum exemplo. A gente olha de fora para países que a gente admira, a gente pode pensar lá no norte da Europa, pensar em outros lugares, você vai para dentro, o pessoal é cheio de reclamação. Né? Porque assim, pra gente, agora a gente tem um grau, às vezes o grau de incômodo deles com uma coisa menor que a nossa é maior. Porque uma dessas medidas do ideal é a expectativa. Se eu tiver a expectativa perfeita, né? Então talvez seja isso que eles tenham, então está sempre ruim. Né? Então por isso que eu falei que o bem comum é um norte, né? Não vai chegar, não vejo essa possibilidade. Mas é interessante essa referência, porque ele serve para caminhar mesmo, né? Aquela conversa. Né? Mas é interessante esse ideal. Ele só não é um ideal arrumadinho. Né? Então eu vou dar 2 exemplos. Não sei vocês quem viu essa imagem e gostou e quem não gostou. Isso tem a ver com padrão estético. Porque, né, alguém fala, pô, é uma maçaroca. Né? Eu, por personalidade, gostei muito, né? Escolhi para a capa do livro, tive a sorte de conseguir e tal. Mas o conceito, por exemplo, das constelações sistêmicas usa o termo emaranhado como uma coisa negativa. Então, nas constelações sistêmicas, você trabalha as relações que a pessoa tem com a família ou do trabalho, etc. Quando elas estão enganchadas, quando não está dando certo, eles usam a expressão emaranhado. E aí ele desemaranha. Né? As relações ganham uma certa harmonia e vamos dizer que a gente chegue no ponto que você falou.
Só que assim, o sistema familiar, seus ascendentes, né, sua família atual, eventualmente seus filhos, são sistemas, vamos dizer, relativamente menores. Essa parte, que você for chamar nessa linha, chamaria de constelação pública, esses sistemas onde tem milhões de pessoas envolvidas, a complexidade dele é tão grande que talvez esse seja o estado natural. Né? E aí, se a gente se acostuma com isso, a gente anda mais fácil nele. Se a gente fala, isso é um estorvo, eu estou andando nele só o mínimo, até eu poder achar a primeira forma de sair rumo ao ideal, eventualmente eu compro os atalhos. Alguém vai oferecer talvez uma solução boa, um caminho aqui que chega lá. Então, eu falo que essa parte é interessante, eu não lembro a expressão correta, mas vamos lá, você é idealista o suficiente para não ficar parado, né, e cético o suficiente para ir devagar, né, ou ir olhando com calma onde você está pisando, né, fazer autocrítica, etc. Ok, é isso aí. Mais alguém, pessoal? Tem? Bom, eu queria fazer uma proposta, Áureo. Eu sei que o Áureo, ele gosta de dar bastante atenção individualizada, né, para cada um, mas talvez, para que a gente consiga atender um pouquinho mais no tempo, a gente pode fazer 3 perguntas e aí a resposta? E aí pode ser assim? Então vamos lá. Boa noite, meu nome é Carolina. Peço desculpa já se no começo eu me enrolar, porque é difícil falar, mas acho que vai paralela à última questão que ele levantou. Você acha que seria possível induzir um senso de coletivo, mesmo que dentro de um recorte? Boa noite, meu nome é Diogo, sou aluno do curso de Eletroeletrônica e aluno de Direito. Bom, eu queria fazer uma pergunta ainda relacionada à questão da educação, mas envolvendo a questão até mesmo ética. Você acha que até mesmo a corrupção é um grande vilão na educação ou até mesmo a má aplicação do dinheiro público? Bom, eu vou para o lado um pouco mais complexo, envolvendo um pouco de educação, um pouco de saúde, que falaram, entra um pouco da questão de gestão, que é o seguinte: a gente entra num problema na sociedade onde as pessoas pararam de acreditar na democracia. Hoje em dia fica muito difícil. Hoje em dia, quando você vê todos os protestos, as coisas que aconteceram recentemente, você vê que muita gente reclamou mais nas mídias sociais do que saíram para as ruas para cobrar direitos e não sei o que lá. E aí a gente entra num problema que as pessoas estão revoltadas com a gestão e não conseguem fazer cobrança quanto a isso. Tipo, você começa a enxergar, tipo, tem um hospital que está faltando remédio, tem uma escola que está faltando professores e tem o Planalto gastando milhões para cortar grama, sabe? Entra um problema que, tipo, as pessoas reclamam, mas nunca, tipo, elas têm uma sensação que nunca são ouvidas. E, tipo, quantos milhões de pessoas deixaram de votar porque, tipo, não acreditam mais na força do voto, não acreditam mais na força da democracia? Qual a sua visão quanto a isso? Porque mais do que saúde, mais do que educação, eu acho que gestão e a pessoa ter a sensação de que está, tipo, botando ali um significado, sabe? Eu estou votando ali, eu estou participando, eu estou cobrando ali, eu estou participando, estou sendo democrático. Qual a sua visão quanto a isso? Porque eu acho que é uma coisa que falta no brasileiro hoje em dia, sabe? A vontade de participar, porque enxerga tanta coisa errada e, tipo, não vê retorno. Bom, 3, aí ó, a gente já tem que ir encaminhando, né? Como se chama? Carolina, é isso? Não, Diogo e Jonas. Legal. Carolina, primeiro, foi bem sintética, não sei, tá? Então vou ver se consigo entender bem o que você colocou, né?
da possibilidade de induzir um senso coletivo? Eu acho que sim, eu acho que é possível. Mas quer ver a impressão que eu tenho de uma coisa que forma, quando a gente falou lá da realidade, da experiência e da teoria? A teoria, quando um grupo de pessoas estuda matemática, outro estuda engenharia, outro estuda, né, outro curso, ela gera, por exemplo, um senso comum de linguagem. A gente compartilha a linguagem, as ideias. Isso é importante, que a gente já consegue falar mais ou menos se entender. Mas esse senso coletivo que você perguntou, e depois vai na linha da pergunta do Jonas, ele tem a ver talvez com experiência. Sem as pessoas terem uma experiência em conjunto, sabe aquela coisa legal quando você faz uma coisa em grupo, você participa de alguma atividade comunitária no final de semana, né? Sei lá, você participa do Grêmio Estudantil, é outro grau de vivência, né? Então a vivência, a experiência é muito importante. Então, para isso, a gente precisaria ter experiências, né? E aí, que experiências? Quando eu responder a pergunta dele, eu vou falar um pouco. Mas são experiências participativas, ativas, né? Eu vejo que o pessoal tem a crítica hoje, né, que fala assim, não adianta você compartilhar um meme, né, e achar que você salvou o mundo. Verdade, né? Mas compartilhar um meme sobre um assunto de interesse público é melhor do que não fazer nada, né? Assim, depois tem a questão do quanto a sua ideia contribui, são outras questões. Mas assim, eu acho que é possível, mas depende da experiência. A gente tem que achar formas de ter experiências legais, coletivas, que a gente consiga formar isso. Isso vai dando convicção. E precisa conhecimento também, né? Aí vem o nosso assunto. Se eu tiver um conhecimento mais da realidade, da complexidade pública, etc., eu vou acertar mais um pouco. Se eu acertar um pouco mais, eu vou ter mais retorno. Vai me dar mais confiança para fazer. Tá? Então, tentando responder um pouco, se faltou alguma coisa depois, você pode me falar também. Na segunda parte do Diogo, a questão da corrupção, né? Esse capítulo 3 do livro fala praticamente sobre isso, né? Sobre a questão da impunidade, inclusive vocês viram que tem o Deltan aqui no final. A corrupção no Brasil, ela é algo de longa data, né? Quem é preciso fala desde o início, né? Então, tá vendo? Aquela parte do histórico, né? A gente tem que olhar o histórico, senão a gente cai hoje de paraquedas aqui e acha que isso é uma coisa de agora. Então, a corrupção é isso. Outra questão da corrupção como vilã. Vejam, ela, para mim, uma visão pessoal, ela parte do pressuposto da pergunta do Dr. Fabiano, que é assim, do ideal. Se eu imagino que a gente tem um ideal pronto, do qual a gente se descolou, a gente se corrompeu de sermos seres éticos perfeitos e a gente para o carro no lugar errado, né? A gente comete uma série, cada um dentro das suas possibilidades de legalidade, comete os seus, né? Às vezes pequenos erros, às vezes coisas mais sérias, né? E aí chega na corrupção. Então, essa parte da corrupção, né? Aí acho que surgiu uma discussão interessante na parte de uma campanha. Eu até acho que tinha uma música do Adnet bem legal sobre isso, um videozinho dele, das pequenas corrupções. Então eu mostrava a pessoa que vai no ônibus e não dá lugar, né, para aposentado sentar, né, da pessoa que usa carteira de estudante, né, falsificada. Pegava vários exemplos, né. Surgiu uma discussão disso uma época, se isso era justo falar disso ou não. Isso era uma contrafala que dialogava com a grande corrupção. Então, assim, no final, estamos numa sociedade que é bastante corrupta, né? A gente sabe, os padrões que nos levaram até aqui, a gente é mais permissivo do que outras sociedades, é verdade, né? Mas é típico que a gente fale da corrupção como a do outro, né? Então, todo mundo fala do outro, né? É um começo? É um começo, né? Só faltava a gente ser omisso em relação a isso, né? Até uma das expressões que eu brinco às vezes que esse assunto surge é corruptos e simpatizantes, né? Porque senão você quer falar que todo mundo é corrupto. Não, tem gente que você não viu nada, você não sabe, mas é simpatizante, fala, não, coitadinho, não é bem assim, né? Então, é um simpatizante, porque se ele reconhecer, não, tá errado, né? Tem gente que fala, não, tá errado não dá, eu gosto, né, dessa pessoa, mas não dá, né? Então, a questão da corrupção, ela é uma vilã, e acho que da sua pergunta da parte da educação, tudo a ver com a educação, né? Porque se a gente não parte desse pressuposto
de que somos decaídos desse ideal, né, e talvez mesmo com esse pressuposto fosse possível, então a gente tem que se construir. A gente tem que se construir para ser melhor, né, para sermos mais íntegros e menos corrompidos. Né, então, tudo a ver. E aí a terceira questão, que são várias questões juntas, né, do não acreditar na democracia, acho que está relacionado com a primeira pergunta, né, da Carolina, por exemplo, do se é possível ter um senso coletivo. Será que é possível, né? Está relacionado, por exemplo, com a corrupção, porque tanta coisa dando errado, tanta coisa furada, né, a crença vai esmorecendo, né? Como é que você faz? Uma das formas de você melhorar isso em você, uma dica prática: ande com pessoas que se importam. Eu estava conversando com um amigo há algum tempo e falou: cara, não está muito ruim, só tem gente ruim, só tem gente mal intencionada. Eu falei: eu não vejo isso, eu conheço um monte de gente legal, competente, séria, dedicada, conheço mesmo. Ao longo do tempo, né, é um assunto que me interessa, eu ia conversando com essa pessoa, você vai formando os grupos. Né? Então, assim, né, ande com as pessoas que também querem isso que vocês perguntaram, isso vai ajudar. Problema de gestão, sim, total, né, no Brasil. Né? Então, por exemplo, os tribunais, quem é o administrador é o juiz, não é o administrador que foi formado na administração. Então, desde problemas de... A gestão é poder, né? Ela decide orçamento, ela decide várias coisas. Então, às vezes, as pessoas que não têm a competência técnica, elas querem ocupar esses cargos por algum motivo. Né? Pode ser status, pode ser corrupção, e aí você já não tem a gestão corretamente. Nós somos também, a nossa cultura, muito burocrática. Né? O pessoal fala ibérico, cultura ibérico, de origem portuguesa, etc. Você pega os americanos, você pega a anglo-saxônica, são muito práticos. Então a gente também é muito burocrático. Você ouve os administradores públicos falar que é impossível gerir no Brasil. Né? Em parte é verdade, né? Mas em parte, quando eu vejo essas reclamações de o Tribunal de Contas da União embargou mais uma obra. Embargou, você não fez o estudo ambiental, que tem uma década que você sabe que tem que fazer, não fez com a técnica correta, porque você talvez não quisesse revelar os furos do projeto, porque tem furos porque você quis economizar, como economizaram, por exemplo, nas barragens, então ele foi barrado. Então, sabe, você contou, se arriscou mais do que deveria, deu errado, e se quer colocar a culpa no sistema de controle. Então, às vezes é isso, e às vezes é um sistema de controle que o jurídico, esse é um problema, desconectado da prestação do serviço. Eu falei: eu dei o meu parecer, agora é com você. Mas isso aqui vai atrasar, não vai dar licitação, não vai dar para comprar comida das crianças. Essa é a lei, essa é a lei. Então ele não usa a inteligência dele para agregar no que você falou. Outra questão, né? Bom, desperdício, obviamente, acho que entra na questão da gestão, sobre a questão eleitoral, da questão eleitoral. Esse é um ponto muito importante. A ideia da democracia participativa dá a impressão que a eleição é a única ou mesmo a principal chance de você participar. Não, não é. Tem um monte de oportunidades, de todas as formas. Você pode participar em protestos na rua, pode abre muita consulta pública hoje, porque entrou nas normas. Vocês são técnicos, você pode entrar lá na consulta pública e mandar uma reclamação, uma crítica de uma coisa que você sabe que é um sistema que não funciona. Você pode participar em conselhos, você pode fazer denúncia. Pensem assim, a corrupção, ela também permanece no Brasil porque há toda sorte de omissões. Eu até entendo que o corrupto, a pessoa que não se importa, ele não denuncia a si mesmo, ele não denuncia o irmão, o marido e tal. Mas e você que não está ganhando nada com isso, que você sabe? Bom, algumas pessoas não denunciam por medo, ok, a gente está numa sociedade violenta. Mas tem, por exemplo, a denúncia anônima, ou tem outros mecanismos. Às vezes você não denuncia porque você acha que não vai dar em nada, sua fala. Então, assim, uma participação importante da sociedade é a denúncia. Você denuncia quando você acha que vai dar em alguma coisa. Dá sempre? Não, infelizmente os órgãos são ineficientes, várias vezes não dá, mas algumas dá. Né? A Lava Jato provou para pessoas que achavam que não ia dar em nada, que deu. Né? A gente está agora no revés, etc., mas é uma possibilidade. Para dar um exemplo disso, uma das coisas, tem um observatório social que chama, um pessoal que criou ONGs ao redor do Brasil, tá? De muitas dezenas e dezenas de ONGs. Eles criaram acho que em Ribeirão Preto,
são fiscais aposentados. Eles sabiam como é que faz como é que chama lá, o piche, né, do asfalto correto. Eles sabiam que o pessoal frauda e faz uma camadinha assim, tipo, passa uma pinturinha, aí dá uma chuva, manda embora, o cara faz de novo, aí cobra de novo. Eles fizeram lá um sistema bem feito. O asfalto em Ribeirão não passa nada, porque tem lá aposentados que sabem o que fazem, fez o negócio errado, começou a fazer errado, ele apita, vai na imprensa, vai no Ministério Público, vai em outros lugares. Então, assim, tem uma infinidade de canais. Canais não é difícil vocês acharem. Achar uma forma estratégica de intervir, para você não perder a esperança, para não se expor, né, para alguma represália, para fechar uma linguagem com pessoas que pensam diferente, porque um grupo heterogêneo é importante, isso é mais trabalhoso. Mas é uma coisa de longo prazo. Possivelmente todo mundo é capaz de fazer na sua área. Cada um de vocês na sua área é capaz de se preocupar um pouco mais com isso e dar uma contribuição mais técnica, mais ponderada, né? E eventualmente, atingindo um limite ético, se posicionar de um jeito ou de outro. Controle social. Mais alguma pergunta, pessoal? A gente precisa ir encaminhando para o final aqui, por causa do tempo, né? Mesmo. A gente sabe que existe um descrédito muito grande aí com os poderes políticos, que ele colocou aqui, foi bem interessante esse descrédito, né? Muito grande com os poderes políticos, legislativo, executivo, aqueles poderes que a gente vota para que, né, é onde a gente supostamente participaria. E aí, poderes que seriam mais técnicos ali, por exemplo, o judiciário, né, ele acaba às vezes tendo que assumir algumas posições porque o descrédito e a incapacidade desses poderes desacreditados políticos não fazem, e o judiciário acaba assumindo. Então, só um comentário, tá, que eu pensei sobre essa fala aí. Sobre a parte burocrática, por exemplo, a gente tem no Brasil várias obras paradas, obras públicas no caso, posto de saúde que falta equipamento, vias que não estão construídas, e eu tenho um exemplo que eu presenciei, que eu fiquei 5 anos em Natal na época que estavam construindo o estádio da Copa do Mundo. A prefeita de Natal enrolou com a construção do Arena das Dunas, beleza. De repente estava chegando a Copa com 1 ano, trabalhando dia e noite, você olhava de madrugada lá, estava aceso com o pessoal trabalhando. Construíram o estádio. Então, tipo, onde entra essa questão burocrática aí? Porque é muito difícil você resolver problema burocrático na hora de construir uma via, na hora de construir um hospital, na hora de você resolver essas obras paradas. Mas, de repente, para a Copa do Mundo, construir o estádio da noite para o dia, sabe? Então, tipo, onde entra onde a gente pode atuar, onde a gente pode cobrar para que isso seja trazido para as obras que impactam positivamente a sociedade, sabe? Porque, tipo, foi meio revoltante na hora que eu estava analisando isso. Velho, o negócio está sendo trabalhado 24 horas por dia. Quantas obras paradas tem? Aqui no estado de São Paulo tem várias, sabe? Então, tipo, onde entra a questão, talvez, de gestão, política ou participação das pessoas nesse quesito? Queria aproveitar também e deixar uma pergunta, né, para não... Pergunta que eu queria fazer é o seguinte, queria algo que você comentasse, juntando um pouquinho das perguntas que foram feitas, das tuas respostas excelentes, você tem dado a tua visão. Um dos mecanismos indutores, talvez, tá, desse bem comum, tá, na sociedade nossa, talvez seja um dos mecanismos que a Constituição nos traz, já apresentados alguns balizadores, tá? Entre eles, por exemplo, a laicidade do Estado, tá? Está se discutindo bastante isso, estou perguntando isso porque já é de aspecto prático mesmo, tá? Do dia a dia nosso na escola, né? Então isso tem sido discutido. Por um lado, a gente tem as questões culturais que a gente precisa apresentar na sua diversidade dentro da escola, nas suas mais diversas matizes, né? E do outro você tem a laicidade que protege também a diversidade ao mesmo tempo, né? Comenta pra gente um pouquinho como é que você enxerga isso aí, esse limiar, onde que ele estaria, na tua opinião, tá? Pode parecer às vezes uma linha um pouco difusa, tá certo isso aí? Como é que você enxerga isso aí também? Eu queria deixar essa pergunta, tá? Podemos fechar, gente, nessa bateria de 3 aqui? Tem mais alguma pergunta a fazer? Tá, aí a gente fecha aqui. Ó, temos 2 aqui.
tá? Então, o chorinho, aí fecha no colégio, tá? Prometo que é a última. É um pouquinho filosófica, talvez, mas acho que é importante como reflexão. Por todas as questões que o povo brasileiro tem passado, questão de corrupção e todas as o que está surgindo na mídia, sendo divulgado sobre os problemas de ordem pública, governamental e etc. Você acha que isso poderá fazer com que a sociedade brasileira comece a refletir sobre os seus valores e disso surja um fruto que seja a identidade nossa? Obrigada. Boa noite, doutora. Meu nome é Israel e gostaria de saber a opinião do senhor sobre o porquê das pessoas, quando elas vão dialogar, elas não se entendem. Isso seria um motivo de orgulho, um negócio do ser humano em geral, mas do brasileiro, ao longo da sua vida acadêmica. O que o senhor acha sobre isso? Tá bom. Pessoal, pô, só coisa boa, hein? Começando na ordem, né, do Jonas sobre a questão da prevenção e da Copa, né? Duas visões mais práticas, umas falam assim: quando tem interesse político as coisas andam. Então, quando tem os interesses poderosos as coisas andam. Então, quando não tem, não andam. Então, essa é uma comum. Uma outra mais jurídica, então é mais técnica, mas vocês vão entender com tranquilidade. Tem um cronograma e regras jurídicas para serem aplicadas. As pessoas não querem cumprir ou não vão conseguir cumprir, ou os controles podem atrapalhar algum tipo de facilidade qualquer. Mas é algo que tem que ser feito. Elas deixam passar o tempo, até quando não é mais possível fazer praticamente nada, a não ser sair correndo e fazer de qualquer jeito, passando por cima de tudo. O pessoal do direito é razoavelmente ligado nisso, um pouco atento. O que isso tem a ver com a solução, né, quando se pergunta das possibilidades? Como eu vejo, tá? Uma coisa que eu penso para isso, mas a gente pode pensar em várias, a prevenção. Tá? Quando a gente falou aqui da punição, né, para falar do controle, um outro lado para fazer a inclusão é a prevenção. A prevenção é fundamental, sabe? Vamos pegar a questão das barragens, né? Devia ter prevenido. Aí, assim, aconteceu um caso, então não dá para dizer, isso é uma coisa que o pessoal discute, às vezes se perde, pô, mas aconteceu o caso de Mariana, então não era mais prevenção, né? Porque Mariana já tinha acontecido. Mas, quando você não fizer o negócio bem feito, pode acontecer outro. Seria a prevenção do segundo. Então, a prevenção é fundamental. A prevenção, lembra da sustentabilidade, do longo prazo, é olhar lá na frente. Quando veio a Copa, não sei vocês, mas eu não tinha pensado sobre isso. Eu não conhecia como foi a Copa em outros países. Eu não sabia, por exemplo, sei lá, o programa inglês, outros programas que estudaram cuidadosamente as obras da Copa para só fazer obras que fossem úteis para a sociedade. Ou pelo menos que tivessem quantidade suficiente de obras que custariam para aquele evento, mas depois ficariam para as pessoas, bairros, estudantis, etc. Se a gente conhecesse as melhores práticas disso, quando começou e denunciasse e criticasse, teria pelo menos o seguinte: quando os projetos fossem apresentados, ia ter gente dizendo, mas para aí, por que você fez esse negócio isolado aqui do ramal de transporte? Isso aqui a pessoa não chega lá, depois ninguém vai utilizar. Está desperdiçando recursos. Então, assim, você trabalharia contra ineficiências, eventualmente contra interesses. A gente no Brasil, por hora, tem pego o caso de corrupção pelo lado mais fácil, vou dizer, ou pelo lado mais direto, que é, sei lá, o da delação, que aliás é um excelente instrumento. Um outro que eu lembro de um caso de crime de São Paulo, que o advogado estava correndo na marginal, bateu com o carro,
A polícia chegou, tinha uma mala com dinheiro, com documento, aí, entendeu? Assim, às vezes, sem inteligência, sem estratégia, é só quando cai no colo. Inclusive os órgãos de controle. Então, assim, o que a gente poderia ter feito? Se prevenido. Tem um ditado que eu gosto muito, o cara fala de um jogo, né, vamos dizer que seja de futebol, ele fala assim, não é para você ir onde a bola está, é para você ir onde a bola está indo. Então, mais ou menos assim, quando o jornal faz uma denúncia de um problema de agora, é onde a bola está. Até você se inteirar do que aconteceu e ir atrás, acabou. Entendeu? E aí você vai, aí sai uma nova notícia, uma nova corrupção. E aí você vai ver o que é, e aí quando você começou, acabou. Então, assim, é olhar lá na frente. Então, se a gente, uma forma que eu vejo é, se a gente tivesse prevenido e olhado antes, e se preparado tecnicamente, a gente poderia ter tido, talvez, um resultado melhor, em conjunto, né? Não só no caso de lá de Natal. Das questões importantes colocadas pelo professor Berval, judiciário e política, até do seu comentário anterior. Perfeita essa colocação. É um enjambre certas coisas do judiciário e da política. Outras coisas são uma área comum. Uma pergunta que eu pensei em fazer para as pessoas nesse assunto da Lava Jato é o seguinte: e a Lava Jato inclui tudo da Lava Jato, né? A Lava Jato de Curitiba, a Lava Jato do Rio, a Lava Jato de São Paulo, a Lava Jato de Brasília, do CARF, né? Tudo. Era uma pergunta assim: quando políticos, pensem assim, ó, lá no jornal, os jovens não sei se sabem mais disso aí, né? Mas tinha um negócio lá no jornal, um papel totalmente desconfortável, sempre pequeno, que tem lá os cadernos políticos e o caderno de polícia. A minha pergunta era assim, ela não tem um propósito, uma intenção específica. Se um político comete um crime, a notícia deveria ir no caderno de política ou deveria ir no caderno de polícia? Entendeu? É mais uma questão para colocar que existe pontos cinza entre o preto e o branco, né? Se eles forem ocasionais, pode funcionar a intervenção do judiciário e do político. Se eles forem estruturais, sistêmicos, contínuos, a gente tem um problema, porque o judiciário e o MP não foram preparados para lidar com isso. Na faculdade, a gente não teve aula sobre isso. A gente não teve essa discussão que a gente está tendo aqui, né? É uma discussão, eu gosto de brincar, da interpretação cara crachá. Eu olho a norma, olho o fato. Olho a norma, olho o fato. Entendeu? E aí você pode gerar distorção. Ou pelo seu trabalho, ou olha que coisa interessante, pela soma do seu trabalho com um conjunto de outras atuações sociais que você não previu que dariam no conjunto. Né? Então, essa é uma questão importante que você colocou. A outra, né, da laicidade do Estado, me evoca uma outra coisa interessante. Existe a ideia de imparcialidade tradicional do direito, ela é contrária a isso que a gente está falando hoje aqui do emaranhado. Ela é o seguinte: para eu ser um juiz imparcial, e às vezes o juiz entra na carreira, vai lá no tribunal, os desembargadores falam isso mesmo, falam assim, olha, você vai lá na cidade, você não vai conversar com o padeiro, tá? Porque o padeiro, depois você vai julgar um processo dele, então eu não falo com o padeiro. E você também não vai falar com o mecânico, né? Porque o mecânico tal, e nem no clube comercial, e nem, né, não é para se alinhar também ao poder religioso, e nem no outro. A ideia de imparcialidade tradicional, ela transforma o juiz e o promotor num recluso. Ué, se eu falar com ele aqui, ele vai me influenciar a trabalhar a favor do Instituto Federal. Ele ali vai me influenciar a favor da FACT, ele ali vai me influenciar a favor da escola. Então eu não posso falar com ninguém. Esse conceito tradicional tem um problema para uma sociedade complexa e participativa e dinâmica. Então, quer dizer que eu não vou falar com ninguém? Qual é a minha competência para então formar convicção sobre a sociedade, para ser um poder público acessível? Então, uma das coisas que eu não sei se a gente fala muito aqui no livro, mas é uma inversão, de novo, a ver com o valor do pertencimento. É uma inversão do princípio da imparcialidade. Ela se faz não pela exclusão, mas pela inclusão. Então, se tem uma questão aqui do Instituto Federal, então eu vou ouvir o Instituto Federal, e eu também vou ouvir o CTI, e também eu vou ouvir a concessionária aqui da Dom Pedro, e também eu vou ouvir a Prefeitura, e também eu vou ouvir o Ministério da Ciência e Tecnologia. Se for necessário, né, sempre dentro do possível, tem um operacional disso, e também o Ministério da Educação, e o Governo do Estado, e assim por diante. Esse é o princípio do Código de Trabalho. Então, essa é uma forma interessante. Com base nesse conceito, a coisa da laicidade, eu vejo duas formas possíveis. Uma, nenhuma religião. É o conceito tradicional, né? Então, o Estado, existe um motivo para a separação do Estado da religião.
A religião é fundamental, é muito importante. A gente não falou sobre isso aqui, mas tem também no livro. É tipo Poço de Piranga nesse livro, né? Então, que a religião, ninguém se propõe a dar respostas para a nossa finitude. Isso é uma coisa que às vezes nos incomoda, então, insubstituível nisso. Mas o Estado é outra coisa, né? A mistura da religião com o Estado é um problema. Dentre outros motivos, pela concentração de poder, que são duas instituições poderosíssimas. É um problema a concentração. Então, o conceito tradicional de laicidade é a religião não entra. Mas, mas será até no ambiente educacional, né, onde você vai discutir. Eu tive aula de religião na UBRA, quando eu estudei em Porto Alegre, e foi ótimo. Ele falava de todas as religiões. E esse é a segunda forma de laicidade. Por adição, imparcialidade por adição. Podem todas, devem várias. Aí tudo bem. Então, por exemplo, alguns trabalhos, às vezes eu não inicio porque eu tenho uma parte só. Eu falo, vai ficar torto para um lado. Se eu tenho um grupo de partes diverso, já vai funcionar bem, porque um fala aqui, o outro fala lá, o outro fala lá, isso já, né, já 2 rodas, a bicicleta já anda. Então, essa seria uma outra questão. E aí, por último, a questão da nossa cultura, o problema da crise, só para lembrar, Leandro, desculpa, você falou da guerra, dos nossos problemas atuais, vocês podem mudar a nossa cultura, não é isso? Pode contribuir para convergir na formação da nossa identidade. Tá, muito legal, muito joia. A gente ouve às vezes, não sei se vocês já ouviram, tem pessoas que falam assim, o Brasil é assim como é, porque nunca teve uma guerra nacional, tipo, sei lá, europeia, ou nunca teve um desastre natural, né, de grandes proporções, agora a gente já está tendo, inclusive, né? E isso não gerou unidade. É uma forma catastrófica, né, de ver, né? Tipo, será que só assim a gente aprende, né? Eu acho que a gente está mudando, assim. Eu sou razoavelmente otimista. Eu já achei, por exemplo, que no caso de Brumadinho, erramos, né? Não deveria ter acontecido, mas já achei que o pessoal já foi além, sabe? Foi nos lucros da Vale, foi no plano de segurança que tinha sido feito e não foi executado, foi na bancada de interferência legislativa que não deixa aprovar as medidas de segurança que vão custar. Então eu acho que a gente está, sabe, é um exemplo, né? Na questão da corrupção, a gente está, é uma valsa, né? Vai para lá, volta. As questões da Lava Jato, na minha visão, realmente são essenciais, sabe? Primeiro, que atinja todos os políticos e todos os partidos, né, que tenham praticado os atos. Segundo, a gente falou, vocês pouparam aqui um pouco na crítica, né, do Judiciário e do Ministério Público, mas também tem, né, cada um com as suas mazelas, né, pode não ser as mesmas, né, não tem financiamento caixa 2, né, não tem campanha, né, fala, eu não faço caixa 2, né? Não é o poder político, né? Mas tem as suas falhas também, para verificar, né? Então, por exemplo, tem as ineficiências, né? Tem que gastar a cara no jardim, né? Tem o fato de que, já que vocês são de TI aí, que o processo judicial eletrônico, cada tribunal fez um no Brasil, então o processo judicial eletrônico do Brasil são 5 na área federal, mais outros vários na área estadual, cada um não fala com o outro, né? Então fez várias vezes o meu trabalho, pagou várias vezes e eles não se comunicam entre si. Então, assim, tem vários problemas nesse sentido. Mas eu acho que a gente está mudando a visão. Eu não sei, né? Isso deve estar agora também assim, influenciado pelo otimismo que a universidade, né, o ambiente de vocês gera nas pessoas mais velhas, né? Sempre que as pessoas vão na faculdade, parece que ela olha para os jovens e fala assim, algumas coisas as gerações resolvem, né? Eu brincava com meu irmão que, assim, coisas que eram... como é que fala quando você acrescenta algo no carro? Coisa que era acessório nas gerações antigas vem de fábrica, de série nas novas, né? Uma comunicação melhor, mais integridade no respeito de quem tem direito mesmo de falar. Então, assim, acho que no final é legal, né? A gente falou de um monte de problema, a gente acaba com uma coisa legal. Acho que sim, mas não vai acontecer no automático, né? Não adianta, não é o Facebook que vai, não vão criar aplicativo para isso, sabe? A gente vai ter que fazer mesmo no artesanal. É isso. Pessoal, obrigado pela conversa, foi 10. Muito obrigado por ser bem recebido aqui, adorei, valeu.